Olá, é um prazer falar com vocês. Eu sou o professor Sávio Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Artes, e coordeno o Cenotec, Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena. Esse laboratório foi criado em 2007 com o objetivo de atender às demandas de ensino de cenografia dos cursos de teatro e dança do nosso departamento. O principal objetivo do Cenotec é trabalhar com a ideia de cenografia ampliada, a ideia de cenografia como organização do espaço da cena. E nessa perspectiva ampliada de cenografia, nós optamos por englobar as áreas de maquiagem, figurino, iluminação, cenário e som como os elementos componentes dessa ideia de cenografia que vai além da ideia de uma grafia da cena, e sim de uma organização do espaço da cena, uma manipulação dos seus elementos, uma orquestração desses elementos junto com os demais elementos da cena. Nesse sentido, nós realizamos algumas pesquisas aqui que são ligadas à história da iluminação cênica no Rio Grande do Norte, a relações interdisciplinares do ensino de tecnologia cênica no ensino médio. Também estudamos alguns aspectos relacionados da influência da tecnologia cênica na economia da cultura. No momento nós estamos analisando um fenômeno de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte que trabalha com encenações regulares e o impacto que essas encenações, grandes encenações de rua, têm sobre a economia local. E também temos parcerias com outros centros da universidade fazendo pontes entre arte e ciência, como é um projeto que nós estamos desenvolvendo hoje com o Centro de Biociências da UFRN. Mas no âmbito do ensino, nosso laboratório atende às disciplinas de graduação dos cursos de teatro e dança. Essas disciplinas, elas estão passando por uma reformulação e a atual nomenclatura que elas têm é figurino, maquiagem, cenografia 1, iluminação cênica, mas essa nomenclatura ela vai mudar. Nós, em última reunião, nós trabalhamos com a ideia de transformar o nome da disciplina no próprio nome do laboratório. Então o laboratório chama-se Cenotec e as disciplinas passarão a se chamar Cenotec 1, Cenotec 2, Cenotec 3, 5, 6 até a 7. E cada módulo Cenotec desse aborda um desses elementos. Então Cenotec 1, cenários, Cenotec 2, figurino, 3, iluminação, 4, maquiagem, 5, sonoplastia, 6, arquitetura e tecnologia teatral, e 7, sistemas integrados em tecnologia cênica, que é uma tendência hoje, está se pensando em trabalhar em rede sem fio, enfim, todo tipo de sistema. Então nós estamos com a perspectiva de trabalhar com essas disciplinas, sendo que essas disciplinas, algumas são básicas dos primeiros anos de curso e outras são mais voltadas para núcleos de formação específica para aqueles alunos que querem seguir essa área. E que curso é esse que nós atendemos de licenciatura de teatro e dança? É um curso de licenciatura. Portanto, o nosso foco de ensino desloca-se da perspectiva de formar o profissional de cenografia e passa a pensar como é que o professor de teatro ou o professor de dança vai introduzir o conhecimento de cenografia no seu espaço de sala de aula. Nós sabemos que existe uma tendência cultural muito forte no espaço educacional brasileiro de, quando se fala em ensino de teatro, supervalorizar aspectos como atuação, direção ou dramaturgia e minimizar as questões da cenografia, ou seja, os meios pelos quais a cena se configura. E não pensar nessa perspectiva significa deixar de fora todo um conjunto de elementos significantes e que muitas vezes o professor não aborda com seus alunos ou porque não encontra material didático adequado, ou porque na sua própria formação, enquanto graduando de licenciatura, ele não teve a oportunidade de ter acesso a esses conhecimentos. Então, no nosso laboratório, no Cenotec, nós recebemos alunos da licenciatura em teatro, da licenciatura em dança, eventualmente alunos também de arquitetura, de comunicação, que tem interesse em conhecer o recorte da nossa abordagem e vem pagar essa disciplina conosco. Então, com esse foco voltado para o aluno da licenciatura, nós priorizamos não tanto o fazer específico, a técnica da cenografia, mas principalmente entender os princípios que norteiam a construção do trabalho cenográfico. Que princípios seriam esses? Por exemplo, no caso de maquiagem e figurino, a gente trabalha com o conceito de caracterização. Então, quais são os parâmetros que possibilitam
o sujeito entender a configuração física de um personagem, a sua aparência, as suas questões de ordem étnica, econômica, social, geográfica, como isso vai se transformar na constituição de uma fisionomia, de uma aparência, de uma informação semiótica que chega através do figurino, que chega através da fisionomia. Como é que o sujeito parte do personagem lido num texto de teatro ou extraído de qualquer outra fonte e chega então a essa configuração que é a configuração da caracterização, da relação do figurino com a maquiagem. Por outro lado, a iluminação também, a gente dá esse mesmo recorte. Como pensar o papel da luz na cena? Como pensar o papel do cenário, não como elemento apenas figurativo, mas como articulação tempo, espaço dentro da cena. O objeto que está em cena, ele está em cena porque ele tem uma razão de ser, ele tem um fluxo, ele não está colocado ali apenas para enfeitar. Então, trabalhando com essa perspectiva de fazer o aluno entender os atos de conhecimento que estão por trás da construção do espaço da cena, a gente espera estimular nesse aluno de licenciatura pensar projetos com os seus alunos e também pensar projetos interdisciplinares, projetos que possam dialogar com outras disciplinas da estrutura de conhecimento, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Nessa perspectiva, a gente faz algumas experiências, como nós recentemente fizemos no Instituto Federal Tecnológico do Rio Grande do Norte, onde nós montamos uma aula espetáculo para os alunos dessa instituição, mostrando, com a participação inclusive de alunos daqui do laboratório, mostrando como é que a tecnologia usada em cena pode ser transformada em linguagem da cena. E essa aula foi interessante porque nessa aula nós trouxemos para a plateia, não só os estudantes que faziam teatro naquele semestre, mas também os professores de física e de outras disciplinas que puderam ver como a tecnologia de cena traz imbricada nos seus atos de operação de conhecimento conteúdos da física, da química, da matemática, até da biologia, e como isso muitas vezes pode ser, através do estudo da cenografia, objeto de um projeto pedagógico interessante, uma construção interdisciplinar. Portanto, aspectos técnicos desse fazer, haja vista que nós não temos especialistas, profissionais de cenografia trabalhando aqui conosco, nós buscamos esses profissionais que existem no mercado para fazer parceria com a gente. Então é muito comum em disciplinas como maquiagem, uma vez que a gente já tenha feito toda essa discussão da construção do personagem, da caracterização, da utilização do desenho, na formulação do projeto, a gente convida então profissionais que atuam na região, próximo da gente, para nos ajudar a confeccionar isso na parte da operacionalização técnica. Então aí na utilização dos materiais de maquiagem ou os materiais de figurino. Foi muito bom assim para a minha formação, porque como eu estudei figurino e maquiagem, eu pude atribuir vários processos técnicos e teóricos para a minha formação na licenciatura em dança. Então assim, foi muito interessante aprender coisas relacionadas a figurino, a maquiagem, a como maquiar, como envelhecer uma pessoa, como poder atribuir isso para a minha profissão na dança. Aqui nós temos um exemplo de um portfólio que é trabalhado na segunda unidade da disciplina figurino e maquiagem, que a ideia é que nesse portfólio o sujeito já faça uma primeira síntese do que ele quer construir como personagem. No caso aqui é um trabalho que o aluno fez sobre pin-ups, então ele já coloca aqui algumas imagens relacionadas à sua pesquisa iconográfica, uns esboços de croquis em relação ao que ele está querendo pensar, e também o trabalho que ele vem desenvolvendo de desenho de maquiagem a partir da fotografia do modelo. Então, à medida que o aluno, a partir da sua própria fisionomia, vai construindo, através de uma técnica que a gente extraiu de Stage Makeup, de Richard Corson, o aluno vai entendendo como é que ele, através da intervenção de linhas, ele altera a fisionomia, através da intervenção de adereços, como perucas e outros itens, ele vai alterando então itens da cosmética, ele vai alterando a aparência e trazendo essa aparência para próximo de uma caracterização que ele está montando objeto da sua pesquisa. Então o portfólio, nesse caso, é a segunda avaliação da disciplina de figurino e maquiagem. A primeira geralmente é uma prova teórica, a segunda é a apresentação do portfólio como síntese e a terceira avaliação é a apresentação já da mostra no final com os resultados de cada projeto individual de cada aluno.
e nada mais lhes lembra o Emineu. A questão também da confecção cenotécnica, a confecção, a elaboração de um projeto de iluminação através da montagem técnica disso. Nós temos profissionais que estão atuando no mercado e a gente usa também o espaço da sala de aula para fazer essa ponte. No geral, espera-se que ao final de cada disciplina, o aluno tenha como objeto de aprendizado a construção de algo que vai na direção do seu desejo de comunicar alguma coisa através do teatro. Ora, o aluno se dirige mais à questão dos seus projetos pessoais, ele quer fazer determinado personagem que ele sempre admirou e ele tem, através da disciplina de maquiagem, a oportunidade de construir essa configuração. Para mim, o Cenotec, como um laboratório dos elementos de cena, foi muito importante na minha graduação. Eu pude passar por algumas experiências de estar bem próximo de vários conteúdos que aqui na universidade a gente não tem. Então eu vejo o Cenotec como uma porta que abre um leque gigantesco para todo graduando aqui na UFRN, principalmente no curso de teatro, que é o meu curso, onde a gente consegue ter contato direto com elementos que as pessoas julgam ser apenas técnicos e através do trabalho no Cenotec a gente tem noção que eles são elementos fundamentais na cena, tanto como o ator em si, o elemento da luz, do cenário, da iluminação em todo, maquiagem, figurino, fazem parte de compor toda uma estética poética de cada espetáculo e a gente consegue vivenciar isso com muita praticidade no Cenotec. Na disciplina de cenografia, o aluno tem como projeto final a configuração em 3 dimensões de uma maquete demonstrativa de como ele vê a organização do espaço de uma cena num determinado lugar teatral. Por exemplo, essa maquete aqui é feita para o anfiteatro do nosso departamento, para o espetáculo Alamoa, a dramaturgia de Altimar Pimentel, direção do professor Macários Maia. Os alunos estão fazendo essa montagem numa outra atividade dentro do departamento e na disciplina de cenografia eles fizeram esse projeto. Bom, aqui então eles desenvolvem já a ideia de dispositivos cenotécnicos que eles podem utilizar na cena, a organização, a disposição dos elementos na cena. O importante, a maquete não importa tanto o material do que ela é feita, ela pode ser feita de material alternativo porque ela não tem uma preocupação em ser perene, ela é circunstancial para demonstrar a ideia. O importante é que sempre esteja em escala e que o sujeito, tudo que vai colocar na maquete, possa ser realizado na realidade, na escala real. Então, a maquete, nesse sentido, ela nunca pode ser um fim em si mesma, senão vira curso de decoração de festa de aniversário, aquelas maquetes todas fora de escala. Tudo tem que ser pensado em função do real. E uma vez que eu coloco as proporções em escala, eu posso transportar isso para a maquete. Assim sendo, o aluno já vai tendo noção de algumas preocupações básicas que ele tem que ter com a organização do espaço, não só do ponto de vista visual, mas também do ponto de vista operacional, do que pode entrar, do que pode sair, do que pode funcionar, do que pode não funcionar nessa proposição que ele está fazendo para a cena. Então, minha experiência no Cenotec em si poderia ter sido melhor, eu poderia ter aproveitado mais aquele ambiente. Eu acho que a sala deveria ser mais organizada, porque tem muitos livros, tem muitas coisas, muita informação. Eu acho que de material tá bom. Agora, deveria ser mais organizado, o espaço pequeno poderia ser maior, enfim, problemas de estrutura. Mas eu gosto do ambiente daquelas mesas grandes, Sávio dava aula de cenografia, pareciam mais reuniões, conversas, então era bem mais descontraído. E é isso, assim, é bom também lá para consulta, a gente pode pegar alguns livros de lá, emprestado, devolver, com certeza, tem que devolver. E dar uma lida de vez em quando não tem o que fazer aqui à tarde, vai lá para o Cenotec dar uma estudada, essas coisas. Bom, aqui é uma maquete para estudo de iluminação. Nós começamos a introduzir esse instrumento didático nas nossas aulas de iluminação porque sentimos a necessidade, primeiro, do aluno trabalhar com as propriedades básicas da linguagem da luz, utilizando um sistema seguro. Portanto, basicamente aqui nós temos um micropar de 25 watts, tá? Todo o sistema de cabeamento é feito por extensões comuns, tá? Um dimmer ligado a uma mesa analógica.
Então a gente pode fazer a operação de controle de luz aqui e ver já efeitos de ataque contra a luz, compensação sobre as maquetes ou sobre qualquer outro estudo que o aluno esteja desenvolvendo, sem expor o aluno a um equipamento pesado que ele precisa ter uma certa noção para manusear. Tá? Isso aqui, quando a aula é feita já na parte prática, no nosso teatro, tem um técnico que acompanha o manuseio desse equipamento, porque assim, nem o equipamento machuca o estudante, nem o estudante machuca o equipamento. Então, depois que ele começa realmente a entender os princípios de utilização, a gente vai então ver quais são os princípios de manuseio dos equipamentos utilizados no teatro, os procedimentos de segurança, e então na hora de executar o projeto, no final da disciplina, quando eles vão apresentar os resultados práticos dos projetos de iluminação, eles têm um técnico de iluminação do teatro que faz a montagem e acompanha toda a parte de elétrica junto com esse estudante. Bom, aqui é o Teatro Laboratório Gesiel Figueiredo, popularmente conhecido entre nós aqui do departamento como Teatrinho do DEARTE. Nesse pequeno espaço, que é dotado de equipamento de iluminação, nós realizamos as atividades práticas, onde aqui sim, de fato, o aluno tem a oportunidade de trabalhar com alguns equipamentos de iluminação mais comuns utilizados na cena brasileira. Não são equipamentos de ponta, mas são equipamentos que nos permitem trabalhar com uma perspectiva mais próxima do profissional. É um teatro pequeno, ele tem um pé direito baixo, mas até o momento tem sido o espaço que vem atendendo às nossas necessidades. Nós também estamos construindo nesse momento um teatro. Esse teatro é um teatro inspirado no Teatro Vila Velha de Salvador. É um teatro com capacidade para até 800 pessoas, em formato multiuso, que está em fase de conclusão, que aí sim esse teatro vai atender plenamente às nossas necessidades. Bom, aqui é um equipamento analógico, semelhante ao equipamento que tem na sala do laboratório, né? E é o equipamento que permite fazer o controle de iluminação do teatro. Então, tudo que o aluno estudou na maquete de iluminação, ele pode aplicar perfeitamente aqui, só que aqui ele está operando um equipamento de verdade e não mais uma micropá. Então, por aqui a gente tem a oportunidade de fazer toda a operação, entender o processo de distribuição do refletor em relação às linhas e aplicar os princípios de iluminação que foram pesquisados nas aulas teóricas no laboratório. Então é uma forma que nós encontramos de fazer um ensino de iluminação de maneira mais segura, tanto para o aluno como para a manutenção dos equipamentos, que em geral são equipamentos caros, e numa instituição pública, federal, a gente tem muito problema de manutenção. Além das atividades de ensino voltadas para a graduação, nós também atuamos junto ao programa de pós-graduação de artes cênicas da UFN, o PPGARC, orientando trabalhos a nível de mestrado, como foi o caso da recém-defendida dissertação de Ronaldo Costa sobre uma oficina de iluminação para o ator, e atualmente nós temos outras 4 monografias orientadas por mim, né, aqui dentro do Cenotec, voltadas para temas de cenografia, tecnologia e cena, e ensino, relações entre educação e cena, nessa linha de trabalho. A experiência que eu tive com o Cenotec, ele atribui para a gente um caráter de procedimentos técnicos, e onde a gente percebe que a composição cênica ela não está centrada só no ator, só no trabalho de ator, no trabalho de direção, e a gente começa a ampliar e ver a horizontalidade que a gente tem nas relações de figurino, maquiagem, cenografia, iluminação e todos os outros elementos que compõem a cena de forma igualitária e horizontal. O evento que, ora, nós estamos participando de articulação em torno da Quadrienal de Praga, possibilitou uma situação inédita para nós, que é mandar trabalhos de alunos de cenografia para uma exposição internacional, como foi o caso da Quadrienal de Praga em 2011. Essa experiência teve um efeito extremamente positivo, tanto sobre a autoestima de todos nós que participamos desse processo, porque é algo que valoriza nosso trabalho num planeta tão solitário como é esse planeta da cenografia, como também o aluno sentir que aquilo que ele faz em sala de aula tem um desdobramento que vai muito além da tarefa específica da disciplina, mas é uma produção de conhecimento, algo que pode ter desdobramentos para o seu percurso formativo e que deixa um resultado concreto na própria construção da identidade da instituição, enquanto instituição de ensino. Portanto, essa foi uma breve visão sobre as atividades do Cenotec e esperamos receber os colegas e parceiros, tanto
do Sudeste e Sul do Brasil, como também parceiros do Norte e Nordeste do Brasil, na construção dessa rede nacional de ensino de cenografia, instituições voltadas para isso. Precisamos de publicações, precisamos de mais profissionais voltados para o entendimento das especificidades dessa área de conhecimento. E a ideia é essa mesmo, criar links, criar parcerias, criar uma grande rede de ensino e estudo de cenografia nesse país. Muito obrigado.